como prometido para vocês, a gente está aqui na nossa escola parceira em Orlando, na Mila, e tem outras unidades também, né? Fala para mim. Exatamente. A gente tem unidades tanto aqui em Orlando, como Miami, Boca Raton, Jacksonville e Boston. E a gente vai mostrar para vocês agora essa unidade e vai explicar um pouquinho para vocês durante o vídeo como funciona para você vir estudar aqui na Mila, nos Estados Unidos. Vamos mostrar por aí? Quando os alunos eles chegam aqui para o primeiro dia de aula, eles têm uma orientação quanto às regras da escola, as regras do visto, de como que funciona, né? Mas as salas são mais ou menos assim, desse formato. As cadeiras sempre vão estar em formato de U para facilitar a conversação, né, a comunicação aí entre os alunos, os professores também. Todas as nossas lousas dentro de sala de aula são digitais, né? Então ela é touchscreen. Facilita muito mais também a questão de ter uma interação. O professor coloca um vídeo, o professor coloca um jogo, o professor coloca uma música, que acaba também facilitando muito na hora do aprendizado. Essa aqui é a primeira sala, então a pessoa que ela tá vindo estudar com vocês, a primeira sala que ela vai passar essa aqui para ter uma ambientação. Exatamente. Vamos dizer assim. Né? Exatamente. São quantas salas aqui nessa unidade? A gente aqui em Orlando tem 2 unidades, né? Então aqui nessa, que a gente chama de Mila 1, né? Aqui nesse campus a gente tem 14 salas e na outra a gente tem 13 salas. Então no total a gente tem 27 salas aqui nessa unidade de Orlando. Ou seja, se você quer vir estudar nos Estados Unidos, vaga tem, né? Você pode escolher qualquer uma dessas cidades. E lembrando, para você vir estudar nos Estados Unidos, você só precisa de um único documento, que é o visto americano, que a gente tem como te ajudar a tirar o visto americano, e elas estão aqui de braços abertos para receber você, para você estudar nos Estados Unidos, não é Exatamente. Isso? A escola ela vai emitir um documento chamado I-20. Você precisa desse documento para ir, né, no consulado, pedir o seu visto de estudante para entrar aqui no país. Se você tem interesse de virar um estudante internacional, né, o primeiro passo, claro, que você vai procurar a assessoria, né, a 365 Vistos, e aí eles vão entrar em contato com a gente e a gente dá os primeiros passos para a emissão do I-20, né, que a gente vai precisar de toda a documentação. Toda essa parte burocrática que ela tá falando é o meu trabalho. Eu vou fazer toda essa parte burocrática para você, então não fica preocupado em relação a isso. Esse apanhado de documentos a gente vai pegar com você, vai mastigar tudo direitinho, vai organizar, vai passar para ela e elas vão emitir o documento que é o I-20, não é isso? Exatamente. E aí aqui nessa unidade a gente tanto tem as salas de aula, como a gente também tem um coffee station, né? Tem outros, né, ambientes para os alunos também ficarem aqui na escola. Os GSOs, eles são como se fossem agentes imigratórios dentro da escola, são eles os responsáveis por emitir o I-20, por cuidar dessa parte imigratória do aluno. Então, assim, eles controlam as faltas, né? Porque o visto de estudante, ele tem um limite de falta, você não pode... Você tem que cumprir as aulas direitinho. Então, os responsáveis por sempre estar cuidando, sempre estar de olho, sempre estar ali vendo o bem-estar do aluno quanto às regras imigratórias, são os GSOs. E aí, aqui na Mila, a gente tem alguns GSOs, né, aqui dentro da escola, que estão sempre aqui para ajudar os alunos. Então, se você quer vir estudar nos Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que entender é que aqui tem regra para tudo. E isso é uma coisa boa também, né? Porque aí as coisas funcionam. Não pensa que você vai tirar o visto de estudante, vai chegar aqui e é moleza que você faz o que você quer. Você tem que vir às aulas, não é isso? Se você está vindo com o visto de estudante, né, o seu objetivo aqui no país, ele tem que ser, sim, estudar. Me explica a situação, como que é para tirar férias, porque tem muito mito, tem muita conversa. O pessoal fala que se você tirar o visto de estudante, você não pode voltar para o Brasil, tem que esperar acabar o curso. Me explica como é que funciona isso. Não, enquanto você tem o I-20 válido, né, e tem o visto válido também, você pode tirar o seu período de férias sem problema. Então, como que funciona aqui na Mila? A gente oferece até 4 meses de férias, né, dentro do ano letivo do aluno. Sim. Então, como que funciona? O seu ano acadêmico vai iniciar quando o seu I-20 inicia. Então, vamos dizer que você começou a estudar dia 1º de julho, por exemplo. Sim. Dia 1º de julho é o início do seu ano acadêmico e você tem um ano até o 1º de julho do outro ano. Do outro ano, sim. Você tem que estudar 26 semanas, né, no mínimo, que dá mais ou menos ali uns 6 meses e meio. E aí você fica apto a até 4 meses de férias que a gente oferece aqui na Mila. Sim. Nesses 4 meses, eles têm que ser tirados em um período só. Vamos dizer que você quer tirar só 2 meses de férias, porque você quer ir no Brasil visitar sua família, você quer, não sei, viajar pelos Estados Unidos, fazer algo. Você pode, não obrigatoriamente você tem que ficar na cidade que você estuda. Você pode conhecer os Estados Unidos inteiro nas suas férias. Exatamente. Então, assim, eu quero tirar só 2 meses. Tudo bem, você pode, mas você vai perder o outro período, porque ele tem que ser tirado em um período só. Entendi. E nas suas férias, quando o aluno vai tirar férias, ele avisa ao GSO que você tem que mandar as passagens,
tudo certinho para que quando você saia do país e retorne, a imigração ela tenha ciência que esse aluno, ele é um estudante, ele está saindo do país porque ele está no seu período de férias. Sim. E ele vai retornar em tal data. Então tudo isso a imigração ela sabe e a gente aqui da escola, né, sempre vai orientar o aluno da melhor forma para que ele não tenha nenhum problema nem na saída nem na entrada do país. Você pode entrar no país até 30 dias antes do início das aulas. Muita gente pergunta pra gente na 365 vistos, eu consigo tirar o visto de estudante para começar a estudar semana que vem? Não, o visto é uma coisa construída, né? Esse é um perfil que você tem que construir. O nosso processo aqui na Mila é todo feito de forma online. Sim. Então, documentação, assinatura, os testes, até você chegar aqui, tudo é de forma online, a gente consegue fazer perfeitamente, né, daqui dos Estados Unidos com a galera lá do Brasil. A gente monta todo o processo do visto de vocês de maneira online, vocês mandam os documentos, as assinaturas, tudo a gente vai fazendo de maneira online, para ir facilitando. A nossa ideia é facilitar, a ideia deles também é facilitar. E você tocou num ponto muito importante. Você que não sabe falar inglês, é um problema? Não é um problema. A gente aqui oferece 6 níveis, né, que vão do básico até o proficiente. Então, cada nível dura mais ou menos 16 semanas. Né? O curso completo são 2 anos e meio, né? Tirando férias, tirando todos esses períodos, são 2 anos e meio, né? Ele pode se estender um pouco mais ou ser um pouco mais curto também. Antes da pessoa vir aqui, chegar aqui na escola no primeiro dia, ela já vai ter feito um teste de nível que conta com a parte escrita e uma parte oral, né? Primeiro ele faz toda a parte escrita, escreve um textinho, tudo, não sei nada. Você vai responder da forma que o que você sabe, né, lá no teste. E aí, ao final, você vai marcar uma reunião no Zoom, né, com a professora aqui da gente, né, que é do acadêmico, e ela vai bater um papo com você, e aí o acadêmico, ele vai definir qual nível que esse aluno vai começar, se seja no básico, no pré-intermediário, no nível mais avançado, vai ser definido nesse momento. E aí, quando o aluno chega aqui, ele já sabe o nível dele, vai para orientação e depois já começa a estudar. Já começa a estudar. Ela ter tocado nesse ponto foi muito importante, porque vocês perguntam muito, eu preciso saber falar inglês para ir estudar nos Estados Unidos? Não precisa. Mas assim, um apanhado rápido. O que é preciso para tirar o visto de estudante? O que hoje uma pessoa que está no Brasil quer tirar o visto de estudante, ela precisa? O que ela tem que iniciar? Por onde começa? Por onde começa? Assim, primeiro você tem que querer, né? O primeiro passo, eu acho. E uma coisa muito importante, pessoal, não adianta querer hoje para vir para cá amanhã. Isso daí é no mínimo, vamos botar o quê? 6 meses? Até você consegue, assim, uns 2 meses antes, tudo bem. Sim. Eu não vou dizer que, assim, não dá. Sim. Mas, querendo ou não, você vai ter que correr muito. Necessita de um planejamento, né? Não é do dia pra noite que você vai chegar aqui já estudando. Porque você tem que definir a sua data de início, que essa data de início é definida no ato da matrícula. Então, assim, tem que definir a data de início, você tem que ter um planejamento pra você e também no consulado, porque você também não consegue de um dia pro outro. Não consegue. Apesar do que o visto de estudante ele é bem mais rápido do que o de turista. Às vezes você consegue, dependendo do consulado, pra próxima semana, pra semana seguinte, pra 2 semanas. Então, assim, ele não é tão demorado quanto de turista, né? Essa parte eu entendo bem, a gente consegue o visto de estudante realmente muito rápido. Exatamente. Então, assim, a documentação necessária, né, é bem simples, na verdade. A gente vai precisar de passaporte. É obrigatório. Obrigatório. Se você tiver um cônjuge, assim, a gente vai precisar da certidão de casamento, né? E do extrato bancário comprovando, né, a comprovação bancária pelo seu tempo de estudos, que é um dos requisitos, né, para o visto de estudante, é essa comprovação bancária para o seu período de estudos. Essa comprovação bancária, ela tem que girar em torno de quanto ou não tem um número? Como é que funciona Existe isso? um número, sim. A gente aqui na Mila, a gente tem uma calculadorazinha, porque assim, vai depender do tempo de estudos e vai depender também da quantidade de dependentes, que são os F2, né? Sim. Os dependentes são filhos até 21 anos e cônjuges, né? Casados no papel. Se você tem uma união estável, se você não é casado no papel, no cartório, os Estados Unidos ele não reconhece união estável, então precisa estar casado em um cartório. Sobre a comprovação, são $13 mil para 1 ano de estudos, mais 4.800 para cada dependente. Mas isso eu tô falando para 1 ano de estudos. Dólar. Isso, dólares. Entendi. Que é o período máximo do I-20, né? Que ele pode ter e você pode renovar, fazendo uma nova comprovação bancária quando ele estiver perto de vencer. Mas a comprovação, ela gira em torno disso. Eu quero passar só 6 meses. 7.500, né, para o F1 e mais 2.400 para o F2 e a conta sempre vai ser aí. Vamos lá, o porquê que é necessário fazer essa comprovação bancária? O visto F1 e o visto F2, eles não são vistos que eles dão a permissão de trabalho legal aqui nos Estados Unidos.
Então, o governo ele precisa entender que você tem condições financeiras de se manter aqui durante esse período sem trabalhar, né, sem ter uma fonte de renda, né, aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que você tem que fazer uma comprovação bancária. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu vou passar 3 meses aqui. Esse valor é definido pelo governo, que ele vai abranger o quê? Os valores básicos de, tipo, moradia, comida, transporte, da escola. O básico para a pessoa morar aqui nos Estados Unidos, mas você pode morar, mas não pode trabalhar. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, esse valor de $13 mil mais 4.800 para cada dependente é o valor aqui de Orlando. Se, por exemplo, a pessoa quiser estudar lá em Miami, Boca Raton, em uma outra cidade, esse valor ele vai mudar um pouco, porque você, querendo ou não, mudando de cidade para cidade, o aluguel é diferente, os valores de alimento é diferente, de transporte são diferentes, então esse valor ele pode mudar um pouco de cidade para cidade. Sim. Esse valor é a base aqui de Orlando, mas se vocês quiserem mais informações, vocês tanto podem perguntar pro Jorge, pro pessoal da 365 Vistos, como também pode perguntar pra gente aqui da Mila, que a gente sempre está aberto a responder todas as perguntas e explicar todo o passo a passo, como que funciona. Exatamente. Esse vídeo já está explicando muito para vocês, são as perguntas básicas, a maioria das perguntas de vocês são exatamente essas que ela respondeu, que ela falou aqui, mas tudo também vai estar no link aqui embaixo, tanto o link da Mila quanto o link da 365, o WhatsApp deles, o nosso WhatsApp, para facilitar. Foi como eu falei anteriormente, o nosso trabalho aqui é facilitar para vocês virem estudar na América 100% legalizados. Isso daí é indiscutível. Uma coisa interessante é que a gente aqui da Mila, o aluno F1 ele pode trabalhar dentro do campus por meio período. Então a gente aqui da Mila sempre oferece, a gente sempre divulga as vagas que a gente tem. Então a gente tem muitos alunos, né, que estudam com a gente e que também trabalham aqui por meio período. Então é super interessante, é uma forma, né, que é a única forma, na verdade, que o aluno F1 ele pode sim trabalhar aqui. É na própria escola, né, que emite o documento para ele. Exatamente. Pessoal, a gente gravou esse vídeo rápido, simples, direto e objetivo, como tudo relacionado a Estados Unidos, vocês coloquem na cabeça de vocês. Simples, direto e objetivo. Tentando tirar a maioria das dúvidas de vocês. Eles abriram campus pra gente vir aqui gravar, para mostrar para vocês que somos empresas parceiras. Então, se você quiser tirar o visto americano para vir estudar nos Estados Unidos, você pode procurar a gente. Se você quiser e vai vir estudar nos Estados Unidos, você vai vir estudar aqui na Mila, porque eu não tenho dúvida nenhuma. É a melhor opção para você, porque realmente eles facilitam para você vir estudar nos Estados Unidos de uma maneira legal, prática, objetiva, tudo feito da melhor maneira possível para você chegar aqui documentado, não é isso? É isso aí. E se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com o pessoal da 365 Vistos, a gente sempre está aqui disponível. Valeu, pessoal!